uma oração agora, depois a gente vai estar fazendo então a leitura do Evangelho. Tá bom? Eu pediria a todos assim que a gente pudesse deixar nossos olhos, levar nossos pensamentos assim a Deus, que a gente possa assim buscar a ligação com os espíritos superiores, lembrando também dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, de todos aqueles que assim se encontram também ligados aos nossos pensamentos, aos nossos corações. Mestre Jesus, que a vossa santa luz divina, que a vossa santa paz possa assim descer aos nossos corações, preenchendo assim o vazio que trazemos na alma, iluminando assim os nossos pensamentos na redenção dos nossos pecados, auxiliando a todos nós nos caminhos da vossa santa paz. Pedimos assim o perdão de nossas faltas, o perdão para com os nossos devedores, e nos ensine também a perdoar todos aqueles que nos perseguem pelas incompreensões, pelas ignorâncias, auxiliando a todos nós assim, a compreensão de que todos nós somos necessitados da luz divina de nosso querido Pai. Que nossa Virgem Maria, Mãe Santíssima, possa se envolver todos os nossos irmãos, nossos familiares, e todos aqueles que também nos assistem, sob as mãos da misericórdia divina, sob a bênção de nosso querido Pai. Que Deus assim nos conceda a oportunidade do dia de hoje, a compreensão do discernimento sobre as santas leis divinas que governam todo o universo, fazendo de nós um instrumento da luz divina, um instrumento da vontade de nosso Espírito. Que Deus assim nos abençoe. Graças a Deus. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Então hoje a gente vai estar estudando a página 204, tá? Seria a porta estreita. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, como há poucos que a encontram. Alguém na multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrares pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora, começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim,
vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do centurião e do meio-dia, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação, e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e bondade. Mas de quais faltas esta humanidade será culpada para merecer uma sorte tão triste, no futuro e no presente, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e a sua alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entrados no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transpostos por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e da pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solitários, ou o passado, e então só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Deixa eu abrir agora, se quiser comentar um pouquinho o Evangelho, tá? Gente, então assim, se vocês quiserem comentar, se quiserem falar alguma coisa, né? Pode ficar à vontade também, a gente está comentando sobre a lição. Mas, caso vocês quiserem comentar nada, eu vou estar falando, tá? Falar? Pode se levantar. No momento que eu digo agora, nesse segundo, eu não estou enxergando. E eu estou Obrigado, tá?
Eu vou usar o quadro hoje um pouquinho para a gente, porque vamos mudar hoje, vamos mudar a forma que vamos fazer hoje, se não me permitir. Vou contar para vocês uma história de Emmanuel, que vai representar um pouquinho a lição que a gente estudou hoje, que a gente leu, né, no dia de hoje. Então, paralelamente, ela vai estar refletindo bastante na lição e vai dar mais ou menos uma ideia que realmente a gente precisa estar compreendendo, tá? Assim, Emmanuel nos conta que vou desenhar com um pequeno lado. Parecendo uma menina, mas não é não. Assim, vamos imaginar que isso aqui fosse um pequeno poço de água. Sei que não tem nada a ver, né? Mas para ajudar a melhorar um pouco mais. Vamos imaginar que isso aqui fosse um poço de água. Pequeno poço, aqui tem uma vida. A água caiu por dentro. Então ele é um pequeno pocinho. E ali dentro, o que acontece? Emmanuel narra uma história que vai acontecer dentro desse pequeno poço. Então, existe um pequeno peixe, pequenininho, tá? Vocês não estão vendo, mas é só para representar aqui. Existe um pequeno peixe que ele começa a descrever realmente o que acontece dentro desse lago. Lá, o passatempo dos peixes que ficavam ali dentro era a disputa de alimentos, ou seja, uma minhoca, um fruto que vinha pela correnteza, né? Alguma coisa desse gênero. Só que como esse peixe era muito pequenininho, ele não tinha muita vez. Ele sempre ficava sempre fora, né? Então aqueles peixes maiores, os peixes mais gordos, eram que tinham preferência. Eles sempre conseguiam ter uma maior quantidade de alimentos, suprir mais suas necessidades. Inclusive, até mesmo cavar buracos para poder estar, como fala aquela loca, né? Onde eles repousavam. Então esse peixinho ficava um pouco assim, meio que perdido no meio daquele mundo. Apesar de ser um pequeno poço, ele sentia que ele não tinha muitas opções. Então ele começava a refletir sobre a questão da vida. Qual o sentido da vida? Porque se os peixes maiores sempre tinham a preferência, e ele, o que seria dele então? Porque normalmente quase não sobrava alimento. Aqueles alimentos que sobravam, os outros, maiores do que ele, se alimentavam. Então ele não tinha muita opção nesse poço. Para ele não era interessante viver nessa vida. E a gente vê isso que representava a nossa vida. Então. Por que realmente esse peixinho ele começa a refletir por isso? Porque ele via uma desigualdade muito grande, alguns sendo beneficiados pelo alimento, moradia, tendo benefícios que ele não tinha, né? Então ele passou a refletir sobre o sentido da verdadeira vida. Qual o sentido? Se realmente existia um Deus justo, por que aquilo realmente acontecia com ele? Mas, de alguma forma, ele era um peixe muito pequenininho, né? E ao mesmo tempo, pela própria alimentação que ainda faltava a ele, ele não conseguia se desenvolver. Então ele começou a planejar alguma coisa, tentou buscar uma saída para a vida dele. Ele então meditou, ele refletiu, ele orou, ele pensou, e então ele achou que realmente aquele mundo não pertencia a ele. Então ele começou a subir o rio. Ele se preparou para poder começar a subir o rio. E ele, quer dizer, esse rio, basicamente a gente pode compreender que seria basicamente as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Mas a gente sabe que nesse riacho, né, todo mundo sabe que é um riacho, sabe que é esse pequeno riacho, sabe que existe ali muitos, vamos dizer assim, lugares estreitos, locais de difícil acesso. E nesse peixinho, como ele era um peixe muito pequeno, devido à alimentação que ele tinha, ele não tinha tantas dificuldades, por exemplo, para passar por lugares estreitos, né? Então ele percorreu, ele encontrou
apesar dos lugares estreitos, encontrou outros poços também, que também ali viviam outras comunidades, outros peixes também. Mas ele sabia que aquilo ali também não era o caminho que ele queria, porque era muito semelhante ao que ele vivia. E aí ele foi subindo cada vez mais esse riacho. Chegou a um determinado ponto, teve aquele período de seca, onde, por exemplo, não corria água por esse riacho. Então, como não corria água, ele acabava ficando preso onde ele estava por um determinado período, até vir a época de chuva, né? Então, o que acontece? Nós, na nossa vida, a gente vive assim. Muitas vezes a gente vive numa dificuldade, muitas vezes a gente se sente injustiçado, às vezes por alguém ter um poder maior do que nós, alguém ter uma condição melhor do que nós, alguém ser mais favorecido numa beleza maior, melhor do que a nossa, e a gente vai comparando a nossa vida com a vida também das outras pessoas, né? Mas então Jesus Cristo ele dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então o peixinho estava tentando buscar ainda a sua resposta, compreender realmente o que significava isso. Mas ele não queria mais viver naquele pequeno poço, em busca somente daquela alimentação precária que ele tinha, né? Então ele estava em busca, ele começou a subir esse riacho, encontrando as dificuldades, encontrando aquelas pequenas filetes de água, e por ela ele foi tentando subir com seu esforço. Demorou muito ele conseguir. Mas aos poucos ele encontrou os perigos, ele encontrou as dificuldades, ele encontrou as secas, né? Mas chega um determinado dia, o que ele vai encontrar? Ele encontra que ele dá deságua aqui no rio e vai se desaguar onde? No oceano. Então no oceano o que acontece? Ele começa a perceber uma diversidade muito grande de peixes, né? De animais marinhos, uma abundância muito grande de alimentos. Então ele começa a refletir sobre como ele vivia naquela vida tão mesquinha, onde os peixes aqui viviam na disputa de minhocas e agora ele vivia na abundância. Então ele encontrou uma felicidade muito grande que ele não imaginava encontrar. Então ele refletiu durante muito tempo, né, vivendo nesse lago, e um dia ele resolveu fazer o caminho de volta, porque ele não achava justo que as pessoas, né, vivessem, que os peixes continuassem vivendo naquele pequeno lago. Ele tinha que contar esta verdade para eles. E aí então ele se preparou, fez os amigos aqui e retornou novamente com todo o sacrifício, voltando até o poço onde ele vivia. Né? Ele reuniu todos os peixes, convocou com a família e falou para todo mundo que existia um mundo melhor. Existia um oceano que era abundante, que de alguma forma oferecia condições para todos, né? Um número muito extenso de variedades de peixes ali, plantas, alimentos em abundância. Só que o que aconteceu? Ninguém quis acreditar nele. Porque as pessoas falam assim: olha, você está falando isso porque você... Ninguém tinha percebido a ausência dele, na verdade, né? Então, aqueles peixes grandes falavam assim: bom, ele está falando isso porque de alguma forma ele quer também o alimento. Talvez por ele não alimentar as minhocas, ele quer roubar o nosso alimento. Porque ele propõe às pessoas o seguinte: para me apresentar esse mundo novo para vocês, vocês terão que fazer um sacrifício. Com esse peso que vocês têm, com essa barriga que vocês têm cheia de terra, de minhoca, vocês não vão conseguir subir. Vocês não vão conseguir passar pelos filetes de água. Então haverá uma necessidade de renúncia. Uma renúncia de cada um de vocês. E aí quem quis fazer isso? Ninguém quis, por quê? Os grandes tinham o quê? Tinham moradia. Era tratado como rei. E eles tinham o alimento. O primeiro alimento era deles, porque pelo tamanho, pela própria proporção, eles tinham poder nas mãos. Então eles faziam o que queriam. Então o alimento praticamente sempre vinha para eles. O que sobrasse ficava para os outros. Então eles tinham isso de abundância. Então ele tinha que abrir mão de tudo isso para poder conhecer o mundo novo. Então o que aconteceu? Nenhum deles quiseram. Quem vai querer? Imagine a gente, na nossa vida, a gente vê um chefe, vamos colocar, né, essa realidade porque todo mundo conhece. Imagine você ver um chefe que tem um cargo, um poder muito grande nas mãos, tem uma facilidade, tem uma boa condição financeira, e você fala para ele assim: você quer conhecer o mundo novo? Renuncie tudo isso daí e vamos viver uma vida na simplicidade. Você acha que você vai conseguir alguém? O próprio Cristo não conseguiu muito, né? Muita gente também não conseguiu. Então, ao mesmo tempo, na nossa condição,
família, essa realidade ela existe. Quem de nós sujeitaria a isso? Abrir mão dos nossos hábitos, das nossas facilidades que a gente tem para poder buscar uma simplicidade. Você imagina a gente, por exemplo, ter o poder nas mãos, ter todas as facilidades do mundo e aceitar um subordinado lhe dê ordem, mesmo sabendo que ele está errado? Talvez as pessoas diriam: quem é você para falar assim comigo? Né? Você é um simples lavador de banheiro e você quer me impor essa ordem? Quem é você para isso? Então a gente impõe o quê? Poder na frente. A gente não tem a humildade de poder compreender a outra pessoa. Então é como muitas vezes nós dizemos: fulano é uma pessoa muito ignorante. Se é uma pessoa ignorante, obrigatoriamente a gente tem que ser melhor do que eles, sermos mais inteligentes do que eles. Se somos melhores do que eles, é obrigação nossa compreender então essas pessoas. Não é verdade? Porque só julgar é fácil. Né? Dizer que o outro não presta, que o outro é isso, aquilo, é fácil. Mas se ao mesmo tempo eu reconheço isso na outra pessoa, significa que esse sentimento desperta dentro de mim. Porque se eu não conhecesse o sentimento, eu jamais poderia perceber na outra pessoa. Não é verdade? Como que a gente sabe quando a gente é uma pessoa ciumenta? Quando a gente sente. Quando a gente é portador desse sentimento. Do contrário, a gente não saberia. Então, voltando à história, seria isso. Esse peixinho, então, propôs a todos os peixes que, de alguma forma, eles pudessem abrir mão, começar a exercitar, começar a sacrificar, começar a abrir mão da própria alimentação, para que eles pudessem fazer esse trajeto que ele fez, porque ele conheceu as dificuldades. Sabia que muitos deles ali não conseguiriam, sabia que muitos deles ali teriam muitas dificuldades. E a gente volta lá no Evangelho: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todo mundo é convidado, mas poucos são escolhidos, porque nem todo mundo aceita, nem todo mundo traz o próprio Jesus para dentro de casa, né? Convive, buscando nele o exemplo. Então, dessa forma, ele nos traz isso. Mas quem que é esse peixinho que está falando isso? Então, Emmanuel traz que esse mesmo peixinho, tão pequenininho, pequeno em proporção, mas grandeza em amor, é o próprio Cristo. É os próprios benfeitores espirituais que vêm nos trazer essa boa nova. E quem quer acreditar neles quando eles nos solicitam assim, a resignação, a humildade, a paciência, a abnegação? É difícil, né, aceitarmos isso. Então isso faz parte da nossa vida. Então os Espíritos estão aqui a nos comunicar, mostrando realmente o caminho, esclarecendo as passagens de Jesus, nos esclarecendo realmente essa necessidade de a gente poder estar superar a nós mesmos, a nossa própria condição. Mas, como se diz, esta vida é uma vida de renúncia. A terra ainda é uma terra de provas e expiações, ou seja, nós ainda estamos na condição de devedores para com as leis de Deus. Nós não estamos aqui a buscar recompensa ainda, né? Porque a felicidade, como diz Jesus, não é deste mundo. Nós podemos estar vivendo já uma paz em guerra. Paz trabalhando sempre lutando, compreendendo as nossas necessidades. E é isso. Então, enquanto nós estamos nessa condição aqui, é quando a gente estava falando na reunião. Às vezes, a gente faz uma oração buscando auxílio a Deus, auxílio ao Pai, buscando que os bons espíritos sempre nos auxiliem, mas a gente sempre pedindo que eles venham até nós. Mas a gente nunca quer ser levado até eles. Então, há essa necessidade da gente tentar buscar também que é um dever nosso, está se levando, está buscando, né? Então eu falo assim: se a nossa vida hoje está complicada, se a nossa vida hoje a gente passa por alguma dificuldade financeira, se nós estamos passando por um momento de infelicidade, se nós nesse momento estamos passando por algum tipo de doença, vamos refletir que, de alguma forma, como nós estamos vivendo. Será que realmente hoje, estando doente, a gente também auxilia aqueles que também estão doentes? Será que nós estamos vivendo aquele momento de solidão? Será que também prestamos solidariedade àqueles que sofrem de solidão? Porque nas penitenciárias existem muitas pessoas que estão necessitadas de uma palavra, né? De uma visita, de alguém que possa estar auxiliando nas ruas, né? Então, se o momento de infelicidade bate na nossa porta, o que nós estamos fazendo para que o mundo também se torne muito mais feliz?
Ou seja, nós estamos buscando Deus, mas o que é que a gente está fazendo para ter esse merecimento? Então, é isso. O Evangelho nos convida a essa renúncia. Essa é a renúncia de todos nós. A gente precisa estar sempre progredindo. Então, esse caminho é um caminho difícil que todos nós precisamos passar. Não é, a lição de hoje não fala isso, a porta estreita. Ela é estreita por quê? Porque só não passa por ela quem tem o quê? O ego insuflado. Mas quem tem a humildade, passa. E é isso que a gente precisa entender o que Cristo disse. Ele não pediu muita coisa, que aqueles amassem uns aos outros, porque o amor é isso. Essa virtude de poder fazer o bem, as outras pessoas praticar o bem. Praticando o bem, o que eu estou renunciando? A mim mesmo. Quem eu sou, o que eu posso, o que eu quero. Eu estou renunciando o meu egoísmo para poder estar servindo. Então quer dizer que nós, de alguma forma, a gente vai buscando cada vez mais essa humildade, para que a gente possa se elevar, se tornando cada vez menor no querer mundano, mais grande, servindo a Deus. Então é nesse sentido que a gente vai compreender que esse mar que nós estamos falando é o reino dos céus. E, como Jesus disse naquela parábola, do rei que convida os seus servos. Deus está convidando, Ele mandou e a gente não soube ouvir, mandou tantos outros agora nos falando, todos os benfeitores sempre nos trazendo as comunicações através dos livros, através das mensagens, através das fotografias, sempre falando a mesma linguagem, a linguagem do quê? Do amor. Então são muitos mensageiros que estão vindo. O que Jesus colocou, os mensageiros, estão convidando a essa festa, a esse estado espiritual que nós encontramos. Porque nós, se nós somos almas imortais, nós vamos continuar vivos. Nós continuaremos vivos após essa vida. Então, esse período que nós estamos aqui, nós estamos transitórios. Então, para terminar, Emmanuel narra que esse peixinho, então, vendo que não tinha nada o que fazer, que ele havia tentado de tudo, ele retornou o caminho de volta. Retornando o caminho de volta, o que aconteceu? Ele encontra no mar os seus amigos, que lhe deram força, que lhe deram apoio. Com o tempo, o que acontece? Como todos os pequenos lagos, seca. Secaram e morreram todos atolados no meio do mar. E o que a gente faz quando a gente vira as costas, então, aos conselhos dos benfeitores? Aos conselhos dos amigos, aos conselhos dos pais. Quando a gente vira as costas para o próprio Deus, crucificando um amigo, às vezes as pessoas, com os nossos atos, com incompreensões, o que acontece? A gente se afasta. A gente se afasta de uma grande oportunidade que a gente teria de poder estar fazendo bem. Quer dizer, imaginemos, por exemplo, eu convido o Diogo, Diogo, vamos ali comigo, vamos fazer um trabalho de poder estar auxiliando aquelas pessoas que estão necessitadas. Ele diz não. Então, quer dizer, é ele que está virando as costas e não Deus. Deus está presente, Ele é onipresente, Ele está em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os pensamentos. Então somos nós que estamos virando as costas. Somos nós que estamos negando a nós mesmos a oportunidade do crescimento possível. Porque quando eu auxilio o meu próximo, eu estou auxiliando quem? A mim mesmo, a minha própria condição. E é isso que o Evangelho nos traz. Essa necessidade de todos nós estarmos reunidos, buscando cada vez mais libertar das nossas inferioridades. O que a gente pode estar melhorando no dia de hoje? Porque senão a gente vai continuar aqui. E quantos espíritos ainda, se todo mundo tem conhecimento da doutrina espírita, sabe que muitos espíritos ainda continuam presos à Terra, presos aos hábitos daqui. Quantos espíritos chegam pedindo auxílio, amparo, em termos de coisas materiais? Espíritos querendo ainda obter coisas de gênero material, porque estão presos ainda nessa condição. São aqueles que nesse encontro aqui não despertaram que existe um reino maior, que existe um mar, o reino de Deus, à espera de todos nós. Então, os enviados estão vindo para nos alertar, nos mostrando que a porta é estreita, porque se nós queremos conhecer o mundo, o reino dos céus, viver um mundo entre os justos, a gente precisa ser justo. Se a gente quer viver ao mesmo mundo onde as pessoas são boas,
automaticamente a gente não precisa ser bons. Mas se hoje eu estou vivendo a infelicidade, é porque somente com esse caminho que eu estou vibrando. Se hoje eu convivo muito com a doença, é porque é exatamente isso que eu seria na minha vida. Porque a gente imagina assim, mas então, como que foi a vida de Chico Xavier, por exemplo? Mas ele não via a vida dessa forma. Ele falava, ele ia fazer os trabalhos de auxílio, de amparo às pessoas no sofrimento, nos manicômios, nos hospícios, e as pessoas falavam, não, você deve ver muitos espíritos perturbados. Eu falo, muito pelo contrário. Eu só vejo espíritos bons. Por quê? Porque a lei da afinidade. Ele tinha a intenção de ajudar aquelas pessoas, tinha um amor por aquelas pessoas. Então, quer dizer, ele só via que médicos, ele falava, eu só vejo espíritos bons, espíritos iluminados aqui, me traz uma felicidade muito grande. Ou seja, aprendeu a arte de amar. Então, quando a gente ainda tem dificuldade em conhecer isso, a gente realmente não aprendeu. Não aprendeu realmente a amar. E é esse o caminho, então, que o Evangelho nos serve. Esse é o caminho que o Evangelho está sempre nos trazendo. Para que a gente possa conhecer que as dificuldades farão parte. Porque se a gente não tiver os pequenos filetes a ser atravessados, a gente também não abre mão dos nossos vícios. A gente vai querer entrar a si mesmo. Você imagina você encontrando, vamos supor, um exemplo, né? A gente trabalha nosso ego, a gente trabalha nossa paciência, nossa consideração. Aí você vê uma pessoa ali totalmente bruta, violenta, agressiva. E você imaginar que você vai compartilhar o mesmo reino com essa pessoa da mesma forma, você fala assim, qual o sentido então? Qual o sentido de eu ter me esforçado tanto? Tá? Então, a gente vê que se a gente quer ver entre os bons, nós primeiramente precisamos ser bons. Essa prática, há essa necessidade. Então, isso já reflete em como nós estamos vivendo. Porque como nós vivemos é exatamente aquilo que estamos servindo. Né? Então, se a gente quer esse reino, a gente vai precisar passar pelas dificuldades, pelas lutas diárias, que faz parte do nosso crescimento. Então, ainda como seres devedores para com a lei de Deus, a gente ainda precisa aprender muito da disciplina, desenvolver muito a nossa moral. Né? A gente, como diz Chico Xavier, não vamos tentar querer ser santos. Não é esse o momento nosso. A gente não está aqui para ser santo, a gente está aqui para ser humanos. Humano é isso, aprender a conviver com as próprias dores. Porque o ser humano está ainda em condição, tentando se libertar dos instintos que o aprisionam. Né? Então, enquanto nós estamos presos aos instintos, é natural que a gente sinta necessidade, a gente ainda sente apego, né? E é isso que a gente tem que aprender a ter controle, para que o espírito tenha controle sobre a carne, não a carne sobre o espírito. Porque aquele que a carne ainda domina está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Você imagina, quer bater da pessoa, você vai lá e faz o que você quer. Você está com raiva, você vai lá, né? E aí sem pensar, qual o sentido disso? Ou seja, é uma pessoa que ainda vive mais no instinto, que não tem o controle, que não tem ainda sua moral. Portanto, a paz também, de alguma forma, a gente tem que encontrar muito distante dessas pessoas. E assim somos nós. Né? Mas vamos sentir? Sim. A gente está falando do espiritismo, isso vai resolver o nosso problema? Não. Mas nos dá força. A gente nos dá o entendimento que realmente as dificuldades fazem parte. Né? É como, por exemplo, às vezes você está em casa e às vezes os pais colocam um alimento que você não quer comer. Mas quando você percebe que realmente aquilo ali vai lhe fazer bem, é realmente aquilo que o seu corpo está necessitando, ou seja, aquela revolta começa a se transformar em gratidão. Né? Então esses atos são importantes. Eu lembro que uma época eu dividi um apartamento com um casal da Europa e me usavam, né? Ela falava muito assim, a única lembrança de que eu tenho da minha mãe é de que teve um dia que eu estava tão doente, tão mal, que ela acordou, ela levantou, foi na cozinha, fez um chá de limão, com mel e alguma coisa. E isso é a lembrança mais forte que eu trago dentro de mim, ou seja, o sentimento de gratidão que ela tinha em relação ao pai por uma questão de chá, uma coisa simples. Então, para você ver como muda, como isso faz com que a pessoa avance, como isso, de alguma forma, alimenta nela esperanças de um mundo melhor. Então, talvez hoje a gente tenha a oportunidade, né,
Nós estávamos falando aqui do manicômio, né, do hospício. Então, um rapaz ele perguntou a Jesus, falando assim: eu fui criado, abandonado pelos pais, e fui criado por uma tia. E essa tia cuidou de mim até a fase adulta. Ela sempre me tratou com muito carinho, me deu direcionamento à religião, me falou muito sobre Deus, me mostrou o caminho da dignidade, da honestidade. E com ela eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Mas hoje meu coração pesa, Jesus, porque fiquei sabendo que essa mesma tia que me criou com tanto amor, que tem tanto apreço por ela, hoje ela se encontra às ruas largadas, comendo junto com os cachorros, tomando as águas das poças de lama, vivendo um estado totalmente de loucura. E isso me dói, porque eu não posso fazer nada, e ela está tão distante. Então Jesus diz a ele: na verdade, ela simplesmente está num processo adiantado de reparação, de expiação. Ou seja, ela está deixando ser os últimos instintos ali dentro. Ela de alguma forma está se libertando daquilo que é por lado, do seu orgulho, das suas vaidades, né? Dos seus desequilíbrios emocionais, que ainda durante o corpo. Mas Jesus explica assim, que na verdade os loucos são aquelas pessoas que têm a oportunidade de fazer o bem e não fazem. São aqueles que têm o poder da mão para poder ajudar e não ajudam. São aqueles que têm a abundância do alimento e não sabem compartilhar. Aqueles que têm a compreensão e não compreendem. Esses são os loucos. Porque esses, quando adentrar no plano espiritual, entram assim de sofrimento. E é por isso que aqui diz: onde haverá choros e ranger de dentes. Porque talvez somente pela própria dor que a gente começa a compreender as nossas necessidades. É pela dor que a gente consegue compreender a dor do outro. Porque se a gente sempre tem o poder nas mãos, a gente pisa, a gente machuca e a gente não sabe o que estamos causando na outra pessoa. Uma palavra mal colocada não pode te ver. Então, quando a gente está no lugar do outro, aí a gente sabe o que é a verdade? Quando a gente comenta o filho do outro, é uma coisa. Quando é o contrário, a gente sente a cuidado por isso, né? Então a gente vai percebendo que todos nós ainda temos muitas arestas a ser reparadas. Arestas do quê? Do orgulho, arestas da vaidade, da leviandade. E são tentações para todos nós. Porque uma coisa incrível é isso: a gente ora a Deus pedindo a Deus livramento. Senhor, livrai-me de todo mal. Mas que mal é esse que nós estamos pedindo? Que mal é esse? Que livramento que nós estamos pedindo a Deus? Que eu não passe fome? Que eu não adoeça? Que eu não tenha dificuldades na minha vida? É esse livramento que nós pedimos? Será que com essa intenção que Jesus nos ensinou a oração? Porque isso daí ninguém quer. Se alguém chegar na sua casa e falar: tem uma doença em câncer aqui, você quer para você, para sua vida? Ninguém quer. Nós estamos prevendo um acidente para você. Você quer isso para sua vida? Ninguém quer. Você quer ser assaltado hoje? Ninguém quer. Então, quer dizer, não é esse o livramento que nós estamos pedindo. E Jesus diz assim: o livramento é onde está as nossas tentações, né? É onde muitas vezes os caminhos que nos levam à perdição. Às vezes, o poder a gente pode colocar nisso. É uma grande tentação. Todo mundo quer. Mas será que todo mundo é compatível a exercer com dignidade, com honestidade? E aí é que tá. Será que com o poder nas mãos a gente não vai machucar outras pessoas? É uma questão da gente estar refletindo. A beleza. Quantos espíritos muitas vezes pedem para não ver bonito? Quantos espíritos querem ver bonito? Por quê? Também é uma grande provação. É como uma moça, um livro raro, falava que ela era uma pessoa muito bonita. E ela tinha isso com provação. Mas o que acontece? As facilidades do mundo, os galateios, as cantadas, os elogios, fez com que ela se envaidecesse. E a vaidade que lhe faz? Faz a gente ser aquilo que a gente não é. Então, quer dizer, perdeu, se desviou do próprio caminho da dignidade. Então, tornou-se um espírito vicioso, se entregou às facilidades e não progrediu. Então, retorna ao plano espiritual como um pedido. O espírito, sabendo então que a beleza física deste mundo é uma grande tentação, como você acha que esse espírito quer reencarnar de novo? Senhor, livrai-me das tentações, livrai-me de todo mal. Então, o mal para ela é o quê? É a beleza.
Para ela é uma beleza porque é o motivo de caída de queda. A gente diz isso porque dentro de nós temos as nossas fraquezas. Se a gente for refletir mesmo, a gente tem muitas fraquezas, que muitas vezes são grandes tentações. Agora, você pegar uma pessoa que já está trabalhada humildemente, a sua moral, tem controle sobre os seus atos, não importa para ela ter dinheiro, ter as coisas boas. Porque ela usa isso como recursos para poder ajudar as outras pessoas também. E muitas pessoas fazem isso. Quanto dinheiro veio na mão de Chico Xavier, por exemplo? Quanto dinheiro veio nas mãos dele? O que ele fez com esse dinheiro? Foi tudo para quem? Ao próximo? Quantas mil famílias necessitavam do alimento? Necessitavam, assim, daquela cesta básica, né? Do almoço comunitário, da sopa? Nada foi para ele. Então, quer dizer, que para ele superou. Isso não é uma tentação mais, mas eu acredito que para mim seria. Né? Então, na nossa condição. Então, vejamos casos assim, por exemplo, dessa simplicidade. Lembra de um caso que talvez muitos de vocês já conheçam a história. Chico Xavier, ele fazia um trabalho de psicofonia também, trazendo mensagens de Emmanuel às pessoas. Uma voz muito calma, muito serena. Então manifestava no ar, naquela atmosfera, uma sensação de muita paz, de muita tranquilidade às pessoas. E aí o que acontece é o seguinte, que um dia uma moça se apaixonou por ele. E apaixonou perdidamente, queria porque queria casar com o Chico. E ele falou, eu não posso, eu tenho outros compromissos. E ela, mas queria porque queria. Essa moça era uma moça argentina, e era filha do embaixador. E então o que acontece? Ela retornou e ela pediu o pai dela intercedesse a favor dela para que ela casasse com o Chico. E assim ele fez, escreveu uma carta alegando ao Chico que não era do bom agrado dele, mas Chico também não tinha condições financeiras, mas que isso tudo poderia ser resolvido. E que lhe faria muito gosto que Chico realizasse esse sonho. E Chico, todo educadamente pegou e escreveu, falando para ele que realmente ele não poderia, o compromisso que ele tinha com o trabalho, de auxiliar as mães, né, que perderam seus filhos, trazendo as mensagens do lado de cá para cá com o plano físico, auxiliando, aliviando um pouco, neutralizando a dor daquelas mães. Então, esse era o trabalho que cumpria ele. E ele dizia então, que aquela moça estava muito apaixonada, ele estava apaixonada por quem? Ele dizia que a moça estava apaixonada pela voz de Emmanuel e não dele, porque ele fazia um trabalho mediúnico dessa forma. Mas vejamos, se é uma moça bonita, é uma moça rica, uma moça que tem poder, herdeira, né? Não é todo mundo que recusaria uma proposta dessa, não é verdade? Né? Então, para você ver o quanto de nós, aquilo que nós realmente almejamos para nós, se isso não seria um motivo de queda, se isso não seria uma grande tentação nos nossos caminhos. Então, a gente repensar realmente mesmo se nós temos esse merecimento. Então, quando a gente fala livrai-nos de todo mal, exatamente das tentações que ainda nos aprisionam. Porque é uma grande tentação. Agora, querer ser assaltado, querer uma lei, ninguém quer. Isso não é tentação nenhuma para nós. Se tiver que acontecer, aconteça. Mas isso não é uma tentação. A tentação é exatamente aquilo que nós almejamos pode colocar em queda toda a nossa dignidade, todo o nosso trabalho. Verdade? Então, a lição de hoje, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Senão a gente pode estar terminando também. Posso falar por 2 minutos? Pode. Se passar desses 2 minutos, alguém me dê toque para os seus 2 minutos acabaram. Eu posso ficar à vontade? Pode. Então, você quer sentar aqui? Não, eu vou ficar em pé. Eu sou uma pessoa normal. Se eu chorar, desculpa, porque é emoção, mas remove o médico, ele me fala, olha, 2 minutos, o médico falou que meu canal foi obstruído, desculpe, porque
Então saí, porque a medicina ainda não sabe, né? Porque meu canal foi obstruído. Meu cérebro tá bom, tá ótimo, tá ótimo. No Brasil é assim, no Nihon é assim. Só eu sei diferenciar. Então tá bom, tá ótimo. Desculpe se eu falar alto, porque, né, atingiu meu ouvido também. E eu sou igual esse peixinho. A diferença entre eu e o peixinho, ele tinha força, ele tinha cabeça, ele acreditava em Deus. Então ele foi lutar, ele foi procurar, ele foi achou, mas o rio secou. Todos morreram. Então, a diferença aqui, ele, realmente eu estou brincando, ele acreditava em Deus. Meu cérebro sabe que Deus existe, mas meu coração, não, também, e meu cérebro, eles não estão juntos, nunca tiveram junto. Meu cérebro sempre foi materialista. Meu coração, sumetai. Eu brigava sempre com meus irmãos. Eu tenho, minha família é grande, nós somos em 8. Eu era a única, olha os 2 minutos, hein? Eu era a única, eu sempre estou no médico, então o médico, ai, o Arimashita, ai, Daidini. Então, eu estou assim, né? Minha cabeça, meu cérebro tá ótimo. Eu fico assim, tá ótimo. Não é assim, assim, não tem. Mas nós somos brasileiros, brasileiro entende que é isso. O que é isso, né? Então, como eu falei, o peixinho acreditou em Deus. E antes de meu nome é Katsue Kato. Meu nome de batismo é Rosana Katsue Kato. Então, depois do acidente, eu me apresento como Rosana. Na verdade, no papel é só Katsue Kato. E eu, como esse peixinho, depois do acidente, eu quero buscar. Eu sei que Deus existe, mas eu nunca pratiquei, eu nunca fui religiosa. Todo mês tem que ir na religião. Né? Porque tem que cumprir, né? Tem regulamento, tem número. Eu nunca cumpri. Depois do acidente, eu comecei a ir em várias igrejas. E hoje é a primeira vez, né, que eu estou fazendo vocês ouvirem. Eu estou obrigando vocês a ouvirem. 2 minutinhos, hein? E agora eu quero aprender a ouvir vocês. Eu quero achar Deus dentro do meu coração e dentro do meu cérebro junto, né? Nunca Deus lá em cima, diabo lá em cima, desse jeito, não sei como explicar. Eu sei que existe Deus, existe diabo, existe Deus, diabo, cabeça, sei lá, no meu cérebro. Mas na realidade não existe. Eu sei que não tem, nós somos humanos. Deus, diabo, é a nossa cabeça, é o nosso cérebro. Acabou meus 2 minutos, então, arigato, iroiro, onegai shimasu, né? Se eu me encontrar na rua, me cumprimente, não é que eu sou nariz empinado. Às vezes eu estou pensando em outra coisa, às vezes eu não estou te enxergando direito. Então, mesmo se a gente está junto, assim, às vezes eu esqueço que você tem Alzheimer, né? Tem essa doença, né? Então, é isso. Eu quero ser igual a esse peixinho, né? E voltar, tentar ajudar a não exposto, não morrer. Eu quero procurar isso. É isso que eu vi hoje. Então, iroiro, arigatou, né? Obrigado. Gente, mas é isso aí, né? Explicado, né? Então, o que ela está falando aí é uma coisa realmente assim que dentro da gente acontece. Às vezes o coração não está acompanhando o pensamento. E é isso. Ou seja, é necessário que o Espírito tenha o domínio sobre a carne. Então é necessário que a moral venha.
que a gente desenvolva primeiramente o quê? O conhecimento, a inteligência. Por isso que nós estamos estudando, para poder estar compreendendo que realmente o caminho, saber discernir entre o certo e o errado, ter a virtude de saber o que é o bem. A partir do momento que a gente sabe fazer as escolhas entre o bem e o mal, a vontade é de não ajudar, mas eu já sei que o certo seria ajudar, que é bom para mim ajudar. Então, quer dizer, que de alguma forma a gente já vai começando a dominar também os nossos instintos. Então, como Allan Kardec diz nos Espíritos, que é importante, na verdade, a finalidade da encarnação é intelectualizar a matéria. Então, a gente está aqui para poder estar aprendendo a ter domínio, não os instintos dominarem nós mesmos. Então, é importante que a gente, de alguma forma, no nosso dia a dia, a gente venha se instruindo, ou seja, sempre está refletindo sobre as passagens de Jesus, sempre refletindo sobre as passagens do Evangelho, refletindo sobre as mensagens que a espiritualidade muitas vezes nos traz. Mas a gente precisa ser médico para poder receber essas mensagens. Há necessidade da mediunidade no sentido de quando nós voltamos nosso coração ao bem. Quando a gente começa a refletir sobre o próprio bem, então o bem se aproxima de todos nós. Então, como se diz, médium é aquele que faz intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Mas, como se diz, o médium de trabalho, o médium mesmo, é aquele que realmente trabalha no bem. É aquele que serve ao próprio Cristo. E é aquele que tem a sensibilidade, compreendendo o amor daqueles que o envolvem, auxiliando aqueles que realmente necessitam. Então, esse se faz o verdadeiro médium. E nós podemos ser assim, porque nós temos a consciência. Né? Talvez não tenha uma mediunidade, de vivência, clarividência, mas tem uma sensibilidade do coração de perceber que aquela pessoa está necessitada, que aquela pessoa precisa de ajuda, e que nós estamos trabalhando lá. Talvez não é a vontade que eu tenho dentro de mim, mas a consciência já nos diz que esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Então a gente, pouco a pouco, a gente vai dominando a preguiça, a usura, as vaidades, o egoísmo, e aí a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Porque se a gente fazer exatamente tudo aquilo que a gente quer, vou dizer para você, eu não acordaria assim ainda não. Eu continuaria dormindo, porque para levantar da cama hoje foi difícil. Eu fui mesmo que eu tinha que levar ela para a escola. Mas, então a gente vê que a gente tem essa dificuldade. Nós precisamos ser assim, precisamos se disciplinar. Porque para você ver, é tão fácil a gente transferir, converter um momento de descanso em preguiça. Descanso é uma coisa sagrada, agora preguiça já não é. Não é verdade? E a gente faz muito isso. A alimentação é saudável, agora a gula já faz mal. Os abusos que nós cometemos, então a gente precisa dessa disciplina. Sim, essa lição de hoje aqui, assim, pelo que escutei aqui hoje, pelo que li, né? Então, veja assim que Deus está trabalhando isso na nossa vida, assim, diariamente, né? Está nos mostrando assim um caminho de como que a gente vai entrar por essa porta estreita. Está nos dando lição. E assim, para cada um de nós é diferente, né? Eu acredito assim, que para cada um de nós é um tipo de porta, um tipo de caminho que vai entrar, cada um do jeito que precisa. E assim, é a maneira da gente encarar, a maneira da gente enxergar esse ensinamento, né, que vem para nós. Assim, isso acontece no nosso dia a dia, assim, nas nossas dificuldades, né? E a gente tem que olhar assim com olhos, agradecendo a Deus, né? Graças a Deus que eu estou passando por esse problema, graças a Deus que eu estou passando por essa dificuldade, porque isso é que vai me mostrar o caminho para mim entrar por essa porta estreita, né? Então, assim, que Ele sabe, Ele nos criou e Ele sabe as nossas dificuldades, o que a gente precisa, o que a gente precisa passar. Uns passam por doença, outros passam por dificuldade financeira, tem assim, vários casos, e aí depende de nós, o que a gente vai fazer com um problema, entre aspas, assim, que a gente acha que está na nossa vida. Então depende de nós, o que nós vamos fazer com isso, né? Nós vamos procurar um ensinamento, nós vamos procurar crescer, ou nós vamos ficar de braços cruzados se lamentando, né? E só reclamando, se fazendo de vítima, né? E agora ela veio aqui falar, então assim, achei muito bonito na parte dela, porque ela mesma, né, não sei da história dela, mas ela mesma comentou que era uma pessoa incrédula, né, muito materialista, e aconteceu um acidente que eu não sei o que é também, mas assim, eu vejo a obra de Deus aí, né? Olha como Deus está trabalhando assim na vida dela, para quê, né?
quem vê com outros lá vai falar, coitada, né? Poxa vida, né? Sofrendo, a gente agora está nesse estado, coitada. Não, eu acho assim, nossa, parabéns, assim, como Deus é grande, como Deus é bom, como Ele é justo, para mostrar o caminho para a pessoa, né? Então, e vejo assim, da parte dela também, muito bonito, dela acender nela, assim, de procurar Deus, então, né? Se aconteceu isso comigo, é porque algum motivo teve, então eu tenho que buscar Deus, e é isso que Deus quer de cada um de nós. E ela está fazendo a parte dela, porque muito bem, ela poderia ficar numa cama, dentro de casa, entrevada, e falar, olha, agora acabou minha vida, né? Porque agora eu não tenho mais nada, agora eu sou uma inválida, podia estar lá se lamentando, mas não, né? Está procurando, está buscando. Então, assim, a gente tem que procurar enxergar essas coisas nas outras pessoas, né? E ver, assim, o que Deus faz na nossa vida, né? Os milagres que Deus está proporcionando para nós, essas dificuldades, a gente ter coragem, ir lá, enfrentar e trabalhar. Eu estou sem serviço, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho os braços, tenho as pernas, eu posso trabalhar, vou trabalhar em qualquer coisa, não tenho vergonha, tenho vontade, vou lá e faço, né? Estou doente, né? Vou rezar, vou buscar, vou estar de bom humor, vou levantar para cima, né? Não é porque eu estou doente que eu vou cair, né? Então eu vejo assim, eu já passei por assim, vários motivos de doença também, que eu poderia ter abaixado a cabeça, né? Poderia ter assim, me desanimado, mas eu acho que através disso Deus me ensinou, busca Deus, busca o caminho, tenha fé, né? Tenha coragem. Então eu buscava muito isso, muito. E eu recebi esse tratamento, eu recebi essa cura, e eu falei, nossa, né, assim, Deus fez um milagre na minha vida, né, me curou, né, de uma coisa assim, que eu vi muita gente morrer disso, eu vi muita gente com esse mesmo problema, indo, e no fim se acabou, né, e eu falei, nossa, e eu sempre pedi, eu falei, nossa, eu tenho uma filha para criar ainda, né, eu falei, não, a minha vida não pode se encerrar aqui, assim, dessa maneira, desse jeito, eu falei, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter força, eu tenho que lutar. Então eu sempre vi isso daí assim como um milagre, e por isso que assim, e me leva mais ainda a crer, a acreditar e a continuar, e não assim a desanimar, né, e ficar fechado. Todo mundo tem os seus motivos para, né, os seus problemas, para se fechar dentro de casa, para, né, ficar lá chorando, se lamentando, mas aí depende de cada um, né, que vai trabalhar com isso daí, com o que vem. Não tem, acho que não tem ninguém aqui que fala assim, não tem problema nenhum. Todo mundo tem, seja qual for, todo mundo tem. É só uma questão assim, de uma maneira de encarar, né? E também a gente não ficar olhando para o problema do vizinho, né? Ou daquele, que lá tem a vida melhor do que eu, né? Por quê, né? E eu, coitado de mim, né? Ao outro, né? Poxa vida, se dá bem na vida, só eu que, né? Sou azarada, né? Então, pra gente não ficar assim olhando, a gente deve procurar Deus dentro de nós, porque Ele tá do nosso lado, está nos ajudando, está nos amparando, e a gente tem esse problema que vem pra gente, às vezes é tão pequenininho, mas a gente faz dele assim enorme, né? Enorme, grande, e a gente se afunda nele, a gente quer se acabar. Não, vamos ter coragem, vamos enfrentar e saber que Deus está do nosso lado, está nos amparando. Se Ele vê esse problema, é porque Ele sabe que a gente tem essa força, que a gente tem força para enfrentar, para conseguir, para caminhar, né? E é através disso que a gente vai passar por essa porta estreita. Acredita sim. Aí vai tudo. Obrigado. Então, gente, a gente vê que realmente tudo é de dentro para fora, né? A gente muitas vezes busca as coisas externas para interno. As coisas externas, muitas vezes, elas são passageiras, né? Mas aqui, a cura que nós buscamos, primeiramente na própria alma, realmente é a cura definitiva, né? É interessante chamar uma coisa que a gente, todos nós assim, temos uma certa dificuldade, temos também os nossos problemas, né? Mas é bom a gente questionar muito sobre isso. É como alguém disse assim, eu não me lembro quem disse, mas acho que foi muito marcante, porque a pessoa falou assim, olha, eu frequentava tal lugar e não deu certo, eu mudei de religião. Também lá onde eu trabalho, também não estava dando muito certo. Se entendia e eu acabei indo para outro lugar. Então, quando na nossa vida há muitas mudanças assim, você não é um problema, você não tem problema, você é um problema na vida das pessoas. E é isso que muitas vezes a gente não consegue perceber. Porque todo mundo é culpado. Porque não dá certo, porque acontece isso, porque aconteceu aquilo. Mas a gente não percebe que a gente está sendo problema para as outras pessoas. E é exatamente isso que o Evangelho muitas vezes nos traz. Por que nós estamos aqui encarnando até hoje? Porque nós, de alguma forma, com o nosso estado vibracional, a gente ainda precisa muito se melhorar, avançar. Por isso que a gente precisa progredir bastante. Por isso
que fala que é por amor à humanidade que Jesus deixou a companhia dos bons espíritos para poder vir reencarnar na Terra com espíritos devedores, onde o mal ainda prevalece sobre as pessoas, né? Quanto amor ele tem. Então é dessa mesma forma que a gente precisa descer a nossa própria condição para poder estar auxiliando. E esse é o amor também, né? Mas quando a gente cobra do mundo, com certeza, a gente é um peso para a sociedade, a gente é um peso para as pessoas, e a gente se torna um problema na vida dos outros. Tá? Mas o Evangelho é uma forma de educativa para a gente refletir, pensar, não para machucar, de jeito nenhum. Né? Como eu falo, a gente está aqui reencarnado para um aprendizado. Então o intuito maior é isso, que a gente possa estar aprendendo. Mas muitas vezes, como existem as feridas, a gente acaba se machucando. Né? Mas o intuito do Evangelho não é esse. Realmente a gente trazer a todos nós a reflexão. Que somente nós, cada um de nós mesmo, sabemos dos nossos próprios problemas. Não serão as outras pessoas, seremos nós mesmos. Podemos refletir sobre o que nós podemos fazer para melhorarmos. Né? Então não cabe a julgar ninguém. Mas o Evangelho, como se diz, é a união com os seus sentimentos. Se Jesus é o guia maior, seguindo a Jesus, nós vamos estar se reencontrando a nós mesmos. Tá bom? Então, a gente vai finalizar. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Senão a gente vai terminar. Tudo bem? E assim, algum nadadores? Comentário nadadores, não? Tudo bem? Em relação ao que ela disse, né? Eu até me emocionei porque, para mim, desde pequena é tão fácil acreditar em Deus. Para mim, ele é parte de mim. Ele vive comigo. Então, assim, eu já preparei, assim, eu achei muito difícil. As pessoas quando dizem assim, eu não consigo entender quem é Deus. Eu não consigo imaginar um Deus. Eu sei, todo mundo diz, hoje em dia a ciência até já fala alguma coisa sobre isso. Mas a gente pode analisar, poucas pessoas conseguem realmente sentir Deus. E eu não entendi isso. E Deus na minha vida já colocou várias pessoas, né, que realmente não conseguem. E eu não tinha entendido. E através do que ela falou, hoje eu tenho certeza que realmente é uma dificuldade nas pessoas conseguirem entender o que é Deus, né? E às vezes, a maioria das vezes, essas pessoas que eu conheci, realmente mais ela, realmente Deus dá a oportunidade através da dor, né? Do sentimento, de fazer com que elas ainda consigam, mesmo nessa vida, né? Sentir Deus. E eu fiquei emocionada e feliz, porque mesmo ela não conseguindo sentir Deus, ela entende que tem um Deus e ela está em busca, né, de sentir esse Deus. E isso é muito importante, porque nunca é tarde, né? E eu tenho um exemplo que, assim, da semana passada eu estava pensando muito nisso. E no meu primeiro casamento, né, o meu ex-esposo, ele também era assim, ele não conseguia entender Deus. E isso para mim era uma dificuldade muito grande de conviver. Porque eu não conseguia entender como uma pessoa não consegue entender o que é Deus e sentir Deus, né? Se você tem saúde, então começa a pensar, de onde você veio? E a gente questionava muito isso, né? E isso me chocava muito, me deixava muito triste. E até um dia a gente, assim, foi em uma reunião como essa aqui, né? E ele passou, né, numa sessão de passes, e depois uma outra pessoa, um médium, e ele disse para ele, né, filho, enquanto você não se achar dentro de você Deus, né, a sua vida nunca vai mudar. E ele falou para a pessoa, mas eu
para mim esse Deus não existe, né? Tudo é ciência, tudo é o mundo mesmo. Eu não consigo entender isso e muito menos sentir, né? E essa pessoa foi muito clara comigo, né? Que realmente ele ia ter que passar por muitas coisas, né? Que ele tinha tudo, mas por ele não entender isso, ele iria sofrer para poder entender, né? Infelizmente o nosso casamento, né, não deu certo. Eu acho que muitos dos motivos talvez seja por isso. E eu me sentia incompetente por não conseguir fazer alguém do meu lado acreditar em Deus e sentir Deus. Eu me sentia sempre incompetente. E assim, eu vi os meus filhos, e meus filhos já nasciam assim, acreditando em Deus, orando, mesmo sem ter uma religião, sem ter uma igreja, um local para ir. E aquilo eu gostava, eu assim, às vezes eu falava, nossa, os meus filhos orando, eu estou tão cansada, né? Nem hora direito, às vezes à noite. E eu me sentia, nossa, eu sou fracassada, meu Senhor, eu não consigo passar para a pessoa do meu lado que existe um mundo, né? Se eu falasse assim, nossa, olha, faz assim, eu sinto assim que, ai, meu anjo da guarda está me indo a fazer assim. Você tá louca, que anjo da guarda? Isso não existe, né? Então, eu começava a achar, nossa, será que eu sou realmente louca? Mas eu acreditava tanto no meu anjo da guarda que eu já nasci assim, acreditando nele. E sempre na minha vida, tudo que eu seguia realmente estava certo. E é igual eu estava dizendo, eu me sentia assim, muito oprimida, muito assim, nossa, será que eu não consigo, né, fazer essa pessoa acreditar, mesmo ela estando do meu lado. Me culpava por não ter tempo de fazer em casa a família inteira reunida, né, fazer uma oração antes da refeição, antes de ir dormir, todo mundo. Mas infelizmente o Japão, né, deixa a gente limitado a certas coisas e fugia do meu controle. Até que assim, a gente veio a se separar, né, nos separamos, e através dessa separação, tudo mudou. Então assim, ele foi também para uma outra casa de oração como essa aqui, e ele passou por várias sessões de passes, e ele começou a se melhorar, né? E um dia ele veio e falou para mim, nossa, eu estou sentindo algo diferente. Eu estou quase acreditando que aquele Deus que você falava é real, né? E ele conheceu uma outra pessoa, né? E essa pessoa influenciou muito, né, na vida dele em relação a isso, porque ela também frequentava. E isso foi muito bom, por quê? Só que mesmo assim, essa pessoa não conseguia a mesma coisa, não conseguia fazer com que ele sentisse isso, né? E foi muito engraçado, porque assim, eu estava essa semana realmente pensando muito nisso, porque ele precisou de ter uma hérnia de disco, ficou um mês na cama, né? E ele já estava morando com essa outra pessoa, e essa pessoa, ela ouvia muito a rádio Boa Nova, e ele ficou obrigado. E ele me disse isso há muito tempo atrás, né? Não foi agora, ele disse isso realmente quando estava acontecendo tudo isso, que eu ligava para ele, você tá bem? Ai, tô aqui deitado ouvindo essa rádio o dia inteiro. Então, tipo assim, a mente dele, né? Tipo assim, ele ficou um mês, aquela doença para ele foi um mês, mas foi um mês para ele ouvir todo dia mensagens do Evangelho, todo dia sobre Deus, sobre o Espiritismo, né? Então, assim, eu até brinquei, ele falou, nossa, você está fazendo um spa mental, né? E isso fez com que ele acreditasse em Deus. Então, hoje, ele é uma pessoa totalmente diferente, né? E acredita no Espiritismo, acredita que tem, né, tudo se rege, tem um espírito, né, que induz, que nós somos espíritos, que nem isso ele conseguia entender dentro dele, né? E eu fico muito feliz. E assim, às vezes, realmente, você não é a pessoa a estar ali, naquele momento você não consegue, mas Deus consegue. Então, quando ele tem um objetivo, ele transforma.
Ele consegue fazer com que a pessoa consiga sentir. Então, assim, eu fiquei feliz com ela por ela pelo menos ter já a iniciativa e a coragem, né, de dizer isso. Porque ele não tinha coragem de dizer para ninguém. Quando as pessoas perguntavam, ele falava, é Deus, né? É Deus, ele existe. Mas no íntimo, lá dele, ele não conseguia. Tanto é que quando a gente foi nessa casa que voltamos, ele, no caminho, eu não esqueço disso, ele contou pra gente o que tinha acontecido, né? E a minha filha ainda ficou assim, nossa, papai, sério? Então você tem que acreditar realmente no que a mamãe fala, que Deus existe. Aí ele ainda até chorou, ele saiu lágrimas naquele dia, o olho dele estava muito emocionado com tudo isso. Ele disse, filha, eu não consigo sentir isso que vocês sentem. Eu não consigo, e eu não acredito nisso. Só que, o que acontece? A minha filha, ela virou e falou assim, pai, imagina Deus, um velhinho de bengalinha, todo bonzinho, te enchendo de carinho. Então, assim, isso eu não esqueço desse exemplo que a minha filha deu. E realmente, por quê? Cheio de carinho, porque é amor, né? Deus é amor. Por mais que ele está te judiando, está sofrendo, né? Mas é sofrimento da carne, mas é para melhorar o seu espírito. Não tive nada, mas é o seguinte, né? Muitas coisas, né? O Espiritismo está trazendo esse conhecimento. Mas a religião são os sócios para que a gente alcance a Deus. Então o intuito do Espiritismo mesmo também não é converter ninguém, acho que isso daí é um papel que compete a nós. Mas ensinar o caminho, todo mundo precisa de direcionamento, né? Agora, fala assim, eu não acredito em Deus, tudo bem. Mas o que você faz? Você trabalha, você tem filho, você educa, você já está seguindo o seu caminho. Então o nosso papel é este. Ninguém tem que acreditar, nem tem que nos acreditar de uma forma, né? Porque aí nós já estamos sendo anticristãos de uma forma. Mas é uma questão assim, como nós somos seres imortais, somos espíritos que já viveram outras vidas, né? Diz no livro que muitos espíritos que viveram fanatismo religioso em outras vidas se arrependeram muito quando desencarnaram. Por quê? Porque criaram um Deus consciencial, que aquele Deus era um Deus que traria poder a eles, que daria prosperidade de forma material, que ele encontraria no mundo espiritual um reino só para ele. E exatamente de quando essas pessoas desencarnaram, não encontraram nada disso. Frustrados por ser fanáticos, religiosos fanáticos. Quando reencarnam assim, incrédulos. Não conseguem acreditar no mínimo porquê, uma grande frustração. Então existe um porquê. Mas Deus sabe o momento de cada um, então existem determinados bloqueios. Dentro de nós, a gente sente determinada criança, por exemplo, que tem certas tendências, outros já, de alguma forma, facilidades, né? Outros de uma moral mais elevada, outros de uma compreensão. Por quê? Porque esses já são heranças lá atrás, que estão sendo trazidas. Então, esses medos também da mesma forma. O medo de se magoar novamente, o medo de errar, o medo de acreditar. Quando a gente sofre uma traição, quando alguém de alguma forma nos engana, é difícil a gente querer confiar novamente. Não é verdade? Então imagine a decepção de quando a gente é fanático, dedica toda uma vida acreditando no Deus, que na verdade que nós criamos para justificar os nossos próprios atos, e a gente não encontra nada do lado de lá. Eu imaginei que eu ia ser recebido e agora eu estou aqui nesse bravo, sofrendo. Por quê? Eu sou vítima, sempre fiz o bem e sempre ajudei todo mundo. A gente diz que ajudou, mas conforme a nossa condição. Eu vou fazer isso porque é bom para você, mas a gente impõe tudo para todo mundo, aquilo que nós achamos que é bom. E aí a gente faz engolir, todo mundo engolir, olha abaixo, aquilo que nós justificamos que é bom. Porque nós queremos o bem dela, não, nós não estamos pensando nas pessoas, nós estamos pensando no nosso bem. Quero que todo mundo faça aquilo que eu quero. E aí, de alguma forma, pode nos frustrar quando a gente desencarna e fala, nossa, e eu que achei que era uma pessoa muito boa. Não sou. Aí quando que a gente reencarna, a gente de alguma forma traz essa sensação de decepção que a gente tem. Medo de errar novamente, né? E é isso que acontece. Então, Deus sabe o momento de cada um. Existem muitos espíritos encarnados, mas cada um tem o seu momento. Alguns só vão aflorar talvez uma outra reencarnação na nessa. Mas podemos dar o primeiro passo. E os espíritos dizem isso. Chico Xavier, quando o caso assim também,
Uma mulher falou assim, olha, Chico, eu tentei de tudo para converter meu marido. E ele não vem no centro espírita, mas de jeito nenhum. E onde que ele está? Ele está em casa, assim, televisão, mas que bom, né? Ele está em casa, cuida dos filhos, ajuda a limpar a casa. E está lá. Ele não está fazendo coisa errada, não está roubando, não está matando, não está viciando, não está bebendo. Não, ele está fazendo o papel de pai. Você quer melhor do que isso? A senhora, sim. A senhora vê que a senhora precisa. Não é ele que está precisando. É ele. É a senhora que precisa. Porque a senhora que está incomodada com as coisas, ele não tem problema, ele está tranquilo. Né? E é isso que nós precisamos entender. Isso nos diz que, na verdade, essa filosofia, o amor ao conhecimento. Né? Então não é religião. A conversão, como se diz, não existe. Existe sim a melhora da nossa própria moral. Então, para isso, a gente só vem com o Espiritismo no sentido de esclarecer. E é isso que os Espíritos estão mostrando. Aquilo que nós não conseguimos compreender em Jesus, os Espíritos estão nos esclarecendo. E tudo isso por quê? Para que a gente não desenvolva uma fé cega. Eu simplesmente acredito que é bom porque é bom. Não, isso não é resposta. Ah, porque Deus existe? Não, também não é resposta. A gente tem que saber o porquê. Então, Allan Kardec traz ali os fatos da própria ciência, mostrando que realmente tudo há embasamento. Né? Não é um lado do acaso, não existe um porquê para tudo. Né? Todos os espíritos estão trazendo as comunicações. Os peixinhos estão voltando, nos trazendo as comunicações, mostrando realmente esse erro. E é isso que nós precisamos compreender. Mas temos essa dificuldade. Né? Então, o intuito nosso é isso. Porque se a gente for querer converter as pessoas, a gente nunca vai poder ser amigo do Evangelho. O testemunho de Jeová, de outras religiões, pensar diferente. Não, nosso testemunho. O verdadeiro espírita não é aquele que está no centro espírita, não é aquele que está dentro do Evangelho. Não. Allan Kardec acredita que o verdadeiro espírita é aquele que implica seus esforços na superação das suas próprias tendências negativas, das suas enfermidades. É aquele que busca seus esforços para superar a si mesmo, não os outros. Ou seja, eu posso ser espírita dentro de uma igreja evangélica, dentro de um centro de humanas, dentro de qualquer lugar, desde que eu busque a mim melhor, porque é isso que Deus quer de nós. Não é o emblema que nós estamos carregando, mas o que nós somos capazes de fazer, o amor que nós praticamos. Não é o que nós temos no bolso, mas aquilo que a gente tem no coração. É isso. E a gente vai conseguir isso desenvolvendo a nossa inteligência, conhecimento. Tá bom? Mas vamos terminando. Já agradeço todo mundo, né? Desculpa, né? A gente está falando bastante, mas a gente aprende com todo mundo comenta, a gente está aprendendo um pouquinho, porque vemos como todo mundo entende, tá? Então, o intuito não é machucar ninguém, mas simplesmente esclarecer. Então, a gente vai estar fazendo oração agora, porque a gente está terminando, tá bom? Então, elevemos assim nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai, cobrando assim o nosso louvor, os espirituais espirituais, o espírito espiritual, que possa ser nos assistir, que possa ser nos amparar, envolvendo os nossos corações sob a luz divina de nosso querido Pai, trazendo-nos a todos nós a paz eterna de Jesus. Perdoe-nos, Senhor, pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, dai-nos assim o esclarecimento necessário à compreensão de vossas santas leis divinas. Evita assim a proteção ao Pai, nossos anjos protetores, que assim sejamos assistidos pelos olhos da misericórdia divina de nosso Deus, fazendo de nós o ser divino, fazendo de nós o instrumento da bondade do Senhor. Que nada assim seja por nosso não poder, que nada assim seja pela nossa vontade. Que a paz divina do Senhor assim nos acompanhe hoje, Senhor. Com a graça divina, Senhor. Graças a Deus. Então, a pessoa vai estar fazendo os passos agora, tá? E depois eu volto. Seu time, tudo bem? Você fugiu Isso.
Ele seja ações positivas de alguém.